O número de internações por infarto no Brasil aumentou 25% nos últimos 6 anos, segundo dados do SUS, o Sistema Único de Saúde. Foram cerca de 81 mil casos em 2016 para mais de 100 mil casos em 2022. Se considerados os últimos 14 anos, segundo um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, de 2008 a 2022, o aumento foi de 150%. Para interpretar desses números, falar para a gente sobre prevenção e as razões para esse crescimento, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o doutor Alexandre Volney Villa. Ele é cardiologista, médico integrante da Sociedade Brasileira de Cardiologia e presidente regional em Bauru da Sociedade Paulista de Cardiologia. Gentilmente aceitou nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Lidiane. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, quais as possíveis causas para esse crescimento no número de internações por infarto, pensando nas condições de vida do brasileiro? Por que a saúde vascular em nosso país está piorando? Antes da gente falar sobre, né, as causas, a gente precisa interpretar realmente os dados, né? Então, realmente, houve um aumento do número de diagnósticos de infarto ao longo desses anos, como demonstrado aí por esses dados, mas isso em termos absolutos, né, a gente tem que entender o dado, né? Então, em termos absolutos, tem algumas coisas que vão influenciar isso. A população cresceu, o acesso à saúde também é melhor do que no passado, então a gente faz mais diagnóstico, tem mais disponibilidade de internação, então esse número, obviamente, aumenta do ponto de vista absoluto. Agora, a gente, para interpretar isso melhor, especialmente quando a gente fala que cresceu em algumas faixas da população, a gente precisa ter a taxa de incidência, né, pelo número de pessoas, né? E isso realmente tem aumentado, embora o número total de mortes por infarto tenha diminuído ao longo dos anos, né? Isso porque as pessoas têm melhor acesso às ferramentas que a gente tem para tratamento clínico e para tratamento avançado, quando o paciente tem o evento, elas são melhores, né? Mas, de uma forma geral, o número absoluto e o número relativo, eles têm aumentado realmente ao longo dos anos, e especialmente em algumas faixas etárias que a gente vai conversar um pouquinho também. Isso, de uma forma geral, está muito associado a mudanças sociais, né? Então, de comportamento, de estilo de vida, né? E de hábitos. A gente pode discutir isso a seguir. Bom, falando sobre os hábitos, você comentou sobre as faixas que acabam sendo mais atingidas. A gente tem alguns dados aqui, as diferenças, né, na forma como as doenças cardiovasculares acometem homens e mulheres. Entre os homens, segundo o levantamento, a média mensal teve uma alta de 158%, e entre as mulheres também um aumento de 157%. E ainda há um dado com relação aos jovens de até 30 anos de idade, né? A média mensal de internações foi 10% acima da média, o que pode explicar o crescimento nessa parcela da população, em especial a mais jovem. Isso é um dado bastante interessante e, de certa forma, até esperado, tá? Então, falando um pouco das mulheres, né? As mulheres cada vez mais estão inseridas, né, na vida social, que antes era um pouco diferente. Então, hoje a mulher, ela está muito mais no mercado de trabalho, então ela sofre de situações como estresse, cobranças relacionadas a trabalho, né? Ela também, assim, se alimenta pior, pratica menos atividade física, então tudo isso influencia nesse aumento, né? Em relação aos jovens, a gente tem também uma geração que foi criada, né, e muito criada assim, de muito contato com, por exemplo, alimentos ultraprocessados, né, que são fontes muito grandes de colesterol, especialmente, né? Tem também algumas coisas de geração, né? Então, hoje em dia, o uso de hormônios, eles têm sido muito mais observados, né? E eles têm também uma influência negativa em relação à saúde cardiovascular, né?
Outra coisa, o tabagismo, né, que ele continua ainda bastante frequente na nossa população, né, um pouco modificado atualmente. Hoje você tem o tabagismo normal, né, habitual que a gente tinha com o cigarro, mas agora também a gente tem um outro tipo de tabagismo, que é os relacionados aos cigarros eletrônicos, aos vapes, né, aos pendrives, que também são fontes de nicotina em intensidades altas, né, e que também tem uma influência negativa no sistema cardiovascular. Então, todos esses fatores, né, sociais principalmente, e muitos deles modificáveis, estão contribuindo em maior ou menor influência a essa evolução de maior número de eventos nas populações mulheres e jovens. Você comentou sobre esta alimentação na infância, que acaba contribuindo para que os infartos aconteçam, né, cada vez mais cedo na vida adulta, né, quando as pessoas ainda são jovens, essa alimentação de ultraprocessados. A nossa infância, nos últimos anos, né, ela está cada vez mais sedentária, né, doutor? Se antigamente as crianças brincavam na rua, hoje as crianças muitas vezes ficam em espaços reduzidos dentro de apartamentos, com videogames, aparelhos eletrônicos. Isso também acaba influenciando negativamente no desenvolvimento dessa criança, né? Perfeito, a sua observação é perfeita. Então, veja, a gente tem modificações, então, alimentares, né? Se você pegar as crianças de, sei lá, 30 anos atrás, em geral, os alimentos eram muito pouco processados, né? Era o alimento que a mãe fazia, né? O arroz e feijão. Hoje você tem nugget, exemplos, né? Bolachas recheadas, sucos em pó, sucos de caixinha. Então, todos esses alimentos, né, que passam por inúmeros processos, né, de conservação e de transformação que você não consegue reconhecer nem às vezes qual é a fonte original desse alimento, né? Eles têm um potencial grande de promover principalmente a aterosclerose, né, que é o processo base da principal causa de infarto e de eventos cardiovasculares nos adultos, né? Além disso, a outra coisa que você comentou, bem comentado, foi a questão da atividade física, né? Então, hoje o mundo é extremamente online, as crianças foram acostumadas a viverem online. A pandemia colaborou muito com isso também, né? Porque isolou, especialmente os adolescentes, então eles acabam ficando muito no mundinho do quarto, né? E poucos saem, então não praticam atividade física ou praticam muito menos do que a geração anterior, né? E isso acaba virando uma bomba em potencial, porque você tem alimentação inadequada, hipercalórica, né, com grande quantidade de colesterol, e um grupo que não se exercita, não gasta essa energia. Então, é um pano de fundo ideal para a obesidade e os problemas relacionados a isso também. No caso da condição de vida dos jovens, você tocou num ponto que é o crescimento do consumo dos cigarros eletrônicos. A gente tem acompanhado na imprensa várias notícias de pessoas extremamente jovens, adolescentes, com relativamente pouco tempo de uso do cigarro eletrônico e que já tiveram complicações severas nos pulmões, por exemplo. Mas, além dos pulmões, é importante destacar que o cigarro eletrônico prejudica outras partes do corpo, coração, sistema circulatório, né, doutor? Os cigarros eletrônicos, eles são um hábito que foi criado há pouco tempo, né? A disponibilidade desse tipo de acesso, né, desse tipo de fumo, né? Então, a gente ainda tem, do ponto de vista estatístico, poucos dados, né, de forma, até de segmento, né? Porque não é um tempo longo de exposição que a gente teve ainda a esse tipo de hábito, de vício, né? Então, mas a gente já sabe, né, por situações aí agudas, que eles podem ter um acometimento grave do pulmão, podem causar o que a gente chama de pneumonite, né, que é uma inflamação aguda que pode levar até fibrose pulmonar, em alguns casos, né? Mas o cigarro eletrônico, ele é interessante porque ele é muito palatável, né, socialmente, né? Ele não causa, assim, ele não tem aquele cheiro, ele não, né, ele tem o gosto, o sabor, então é diferente daquele cigarro antigo, né, que a pessoa ficava cheirando cigarro, né?
Então, isso acaba sendo um chamariz para os jovens, né? Acontece que os cigarros eletrônicos eles têm uma quantidade grande de nicotina, né? E a nicotina tem uma influência sobre o sistema cardiovascular. Ela, né, habitualmente, quando a pessoa fuma, ela promove o aumento da frequência cardíaca, o aumento pressório, mas ela também pode ter influências nos vasos sanguíneos, né? Fazendo com que eles fiquem menores, né? Que a gente chama de vasoconstrição. Então, eles podem ter um paciente que tem uma base, né, uma base patológica, então, um paciente que já tem, por exemplo, placa, que já tem calcificações ou placas de gorduras nas artérias, ele pode ser um agravante, né? Então, isso é a doença coronária. A gente tem que entender que a doença coronária, que é a principal causa do infarto, ela é uma doença baseada no acúmulo de gorduras, né, e cálcio nas artérias do sangue. Então, se a gente imaginasse que esses vasos levam o sangue para o coração, né, e eles vão começando a ficar sujos por dentro, tá? A questão é que muitos fatores aceleram isso. Você tem uma influência genética, obviamente. Então, as pessoas que têm um relato de que o pai infartou muito jovem, ou alguém de primeira, né, algum familiar de primeira linhagem, assim, infartou muito jovem, isso é um dado muito interessante, muito importante, porque você pode ter uma influência genética, obviamente, no quão precoce essa doença pode aparecer. Só que, além disso, a gente também tem inúmeros outros fatores que vão ser somatórias para acelerar esse processo. Então, por isso que a gente fala, né, principalmente daqueles fatores que são modificados, e isso é de conhecimento, né, de toda a população, que é o tabagismo, é o principal dele, nós estamos comentando agora, mas a hipertensão, o diabetes não controlado, a obesidade, a alteração do colesterol, que a gente chama de dislipidemia, né, o sedentarismo, o abuso de álcool. Então, são múltiplos fatores, e quando você soma tudo isso daí, você tem uma aceleração desse processo de aterosclerose, ou rotura das placas, né, que podem levar ao quadro de infarto. Doutor, agora nós comentamos bastante sobre as condições do infarto, né? Além do infarto, quais doenças cardiovasculares são mais recorrentes e quais sinais, quais sintomas servem de alerta? Esse processo que a gente chama de aterosclerose, ele acontece em todos os vasos, em todas as artérias do nosso corpo, né? A gente fala muito do coração, mas o mesmo processo que acontece nas artérias do coração acontece nas artérias do cérebro, acontece nas artérias do rim, acontece na aorta, que é a principal artéria do nosso corpo, que leva o sangue, né, distribui o sangue para o corpo todo. Então, todo esse processo, ele causa não só o entupimento dessas artérias, como o enfraquecimento da parede. Então, você pode ter os quadros não só do infarto, mas do AVC, né, do acidente vascular encefálico, né, quando acomete o cérebro. Você pode ter os quadros de aneurisma da aorta, né? Então, você tem um enfraquecimento da artéria e ela dilata como se fosse um balão, né? Uma parte de um balão enfraquecido. Isso favorece, inclusive, a rotura, que é um quadro gravíssimo. Você tem também o entupimento das artérias do rim, que podem levar à insuficiência, é uma das causas de insuficiência do rim, é uma das causas de hipertensão também, né? Então, todo esse processo, ele acomete o corpo de uma forma global, né? Ele pode ser mais intenso em um órgão específico, de acordo, né, dependendo do paciente, dependendo das características desse paciente, mas ele acomete tudo. E aí, pensando em sintomas, né? Então, pensando em sintomas por segmento orgânico aí, então, no coração, né, a gente vai ter o quadro de angina, né, que em geral é aquela dor no peito, mas que pode ser desde a boca até, a gente fala que pode ser da boca até a boca do estômago, né, então, às vezes tem paciente que sente uma dor na região do estômago, né, mas classicamente é uma dor em opressão, em aperto, a pessoa parece que tem algo apertando o peito dela. Essa dor pode eventualmente irradiar para a mandíbula, irradiar para o membro superior esquerdo, né, para o braço esquerdo.
Existem outros fatores associados, né, outros fatores associados a esse quadro clínico, que é uma sudorese profusa, uma sudorese fria, né, náuseas, vômitos. Então, são todos fatores que são de alerta para a pessoa procurar de forma muito rápida o serviço de saúde. Agora, quando a gente fala do cérebro, por exemplo, você pode ter perda de força muscular, dificuldade de falar, dificuldade de compreensão, né? Então, se você tem, por exemplo, um idoso em casa que acorda, não está conseguindo falar, né, ou tem uma queda da força muscular em um membro, né, em uma região do corpo, isso tudo são fatores que precisam da busca o mais urgente possível ao serviço de saúde, porque o tratamento ele precisa ser muito rápido para conseguir minimizar as sequelas desses pacientes, né? Quando a gente fala da aorta, né, principalmente os aneurismas, né, que são as dilatações da aorta, esses em geral são bastante silenciosos, né? Às vezes são achados que a gente encontra em exames de check-up, mas eles podem trazer uma situação bastante trágica, né, que é de rotura, né, ou de uma pré-rotura. A principal queixa que o paciente vai ter é dor, né, uma dor quando é um aneurisma da aorta torácica, né, ele vai ter uma dor que pode ser no peito, mas que irradia para as costas, uma dor já mais enfacada, né, de alta intensidade, grande intensidade, né? E a rotura pode ser uma situação bastante temerária, porque às vezes o paciente não consegue chegar nem no pronto-socorro. Quando acomete os rins, o que você vai ter são sintomas secundários. Então, o paciente desenvolve hipertensão, hipertensão de difícil controle com as medicações habituais, né? Ou piora progressiva da função do rim, né? Que a gente mede basicamente por exames. Então, de uma forma geral, eu quis dizer para você assim, os sintomas habituais em cada segmento aí que a aterosclerose pode comprometer. Eu vou fazer só um parêntese aqui também, antes de devolver a palavra para você, que é o cuidado que alguns subgrupos da gente tem que ter em relação aos sintomas, e agora falando um pouco dos sintomas de infarto, né? As mulheres e os idosos, classicamente os diabéticos também, eles podem ter sintomas que a gente chama de atípicos, né? Então, eles podem ter, o idoso pode ter, às vezes, uma falta de ar meio súbita, diferente, né? Ele não vai descrever, muitas vezes, para você aquela dor que eu descrevi agora, em opressão, em radiação, né? As mulheres também costumam ter bastante sintomas atípicos, que muitas vezes são negligenciados, considerados, às vezes, uma síndrome do pânico, né? Mas o que eu digo para meus pacientes é o seguinte, né? Se você tem um sintoma intenso, né, como eu descrevi agora, é obrigatório ir ao pronto-socorro para que se descarte as causas que são ameaçadoras à vida, né? Se você vai para um pronto-socorro, isso é descartado infarto, e aí sim é considerado como uma crise ansiosa ou alguma coisa assim, aí o tratamento ele é feito direcionado, mas a gente não pode ficar, o paciente não pode ficar em casa achando que é nervoso, né, que é estresse, porque como eu falei para você, o tempo para às vezes salvar uma vida ou minimizar uma sequela, ele é fundamental em relação ao tratamento. Quanto mais se demora para tratar, menores as chances não só de sobrevida, mas de sobrevida sem sequela. Perfeito, doutor. Pensando nesses tratamentos, então, né, você comenta sobre uma vida sem sequela. Normalmente, que restrições as pessoas que tiveram, por exemplo, um infarto têm depois desse episódio, dessa ocorrência, e quais as chances de esse paciente ter um infarto novamente? Uhum. Bom, quando a gente fala em sequelas do infarto, isso pode variar muito de acordo com a apresentação clínica, de acordo com a artéria acometida. A gente tem 3 grandes artérias no coração, então, dependendo do ponto em que essa artéria foi ocluída, isso pode influenciar na extensão do infarto, né? E também o tempo que esse paciente né, demorou para procurar o serviço de saúde e como foi feito esse tratamento, né? Quão rápido ele foi feito e quão efetivo ele foi. Então, você vai ter um espectro de pacientes que infartaram, que vão estar relativamente bem, às vezes com cicatrizes mínimas no músculo do coração, e você pode ter também pacientes que evoluem com um quadro que a gente chama de insuficiência cardíaca, né, porque tiveram uma necrose, que a gente chama, que é a morte do músculo,
de uma forma muito intensa em regiões de muita importância, né? Obviamente que aquele paciente que sobreviveu a um infarto, né, ele vai ser tratado de acordo com o seu status pós-infarto, né? Mas todos eles têm condições de ter uma recuperação das atividades de vida diária bem próxima ao que eles tinham antes do infarto, né? Especialmente aqueles que tiveram infartos pequenos que foram atendidos mais rápido. Pensando em prevenção, doutor, né, até como um objetivo de oferecer uma prestação de serviços aqui no programa Espaço Aberto, que hábitos de vida adotados podem reduzir as chances de aparecimento, de acometimento das doenças cardiovasculares? Uhum. Diane, você tinha comentado há pouco, né, e questionado se o paciente que tem um infarto, ele tem mais chances de ter infarto. A Isso. resposta é sim, tá? A resposta é sim. Veja, o paciente que já teve um evento, significa, na maioria das vezes, que ele tem o substrato anatômico para ter novos eventos. Então, se ele teve uma placa de gordura que se rompeu e entupiu uma artéria, de uma forma bastante probabilística, ele tem várias outras em outras artérias, né? E já se demonstrou que se ele já tem esse processo subjacente, significa que todos esses fatores que eu vou comentar com você adiante, em termos de prevenção, eles já atuaram, né, de uma forma conjunta e promoveram o evento. Então, os pacientes que já tiveram infarto, eles são considerados como altíssimo risco, né? E isso é importante porque o tratamento ele é feito de uma forma muito mais agressiva, né? Agora, os indivíduos que não tiveram infarto, habitualmente o que o médico faz é avaliar os fatores de vida desse paciente, os fatores a história clínica desse paciente, se ele tem história familiar de doença e quais são os fatores que ele tem e que são modificados. Então, aqueles pacientes que são hipertensos, que são diabéticos, que têm lipidemia, né, o colesterol alto, que são obesos, sedentários, são todos fatores modificáveis que a gente pode atuar, né, e melhorar. Então, você vai tratar a hipertensão, você vai tratar o diabetes, você vai tratar a obesidade, você vai tratar a dislipidemia, né? Você vai promover a atividade física, que é uma excelente ferramenta para que ajuda não só em reduzir a inflamação do corpo, mas também em promover uma melhora da capacidade cardiovascular. Isso é extremamente importante. Um coração forte e um sistema vascular bem treinado, ele é muito mais resistente a um evento, né? Então, existe até uma história interessante, fazendo um parêntese aqui, de que o infarto, né, uma coisa meio popular, o infarto no paciente jovem, ele é mais perigoso. Na verdade, assim, a mortalidade nos jovens é menor, tá? Porque os jovens têm uma condição, né, um órgão que ainda tem recurso, né, um órgão jovem, né? Então, se eles sofrem um infarto, eles têm condição física de tolerar melhor ao evento. Obviamente, e aí se discute outras coisas, que é a circulação colateral, que vai se criando no idoso, né, que também pode ajudar, mas, de uma forma geral, uma pessoa mais jovem tem mais resistência para enfrentar um evento agudo. E aí, falando o que a gente vai fazer, então, é isso. É tratar o paciente de acordo com o risco dele, né? E modificar tudo aquilo que é modificável, né? Então, né? Então, vamos lá. O que pode ser modificado? A hipertensão, o tratamento, o diabetes, o tratamento, a perda ponderal, né? O tratamento da obesidade. E aqui a obesidade tem se mostrado uma doença extremamente importante como um fator de risco cardiovascular, porque a obesidade ela tem ela é uma entidade que promove uma atividade inflamatória orgânica, né? É como se você vivesse inflamado, né? E isso tem repercussão na instabilização das placas, né? Quer dizer, na chance de rotura das placas.
Outra coisa é parar de fumar, né? Os pacientes que fumam têm que cessar o tabagismo. O tabagismo, dentre esses fatores, né, o tabagismo ele pode ser considerado como o principal gatilho do infarto, né? Por inúmeras mecanismos, né, que ele atua, né? Então, assim, o tabagismo, e aí, né, inclui toda a forma de tabagismo, ele tem que ser desestimulado, né? O sedentarismo, então, né, promover a atividade física não é que o paciente precisa virar um atleta, não é isso, mas ele precisa ter uma prática de atividade aeróbica moderada, que é isso que é importante para o coração, né? Ele também pode praticar atividades resistidas, que vão melhorar a força muscular, vão reduzir o processo de perda de força muscular que a gente tem, e isso tem um impacto também na qualidade de vida das pessoas, né? Eu não comentei também do álcool. O álcool em abuso também é outro fator que o álcool ele é um depletor da força muscular do músculo do coração, da força do músculo do coração. Então, o álcool consumido em grandes quantidades tem uma influência negativa na saúde cardiovascular, podendo até desenvolver casos de insuficiência cardíaca relacionado ao consumo exagerado de álcool. Perfeito, uma aula aqui sobre prevenção de doenças cardiovasculares com o doutor Alexandre Volney Villa. Ele é médico cardiologista, integrante da Sociedade Brasileira de Cardiologia e presidente aqui na Regional de Bauru da Sociedade Paulista de Cardiologia. Gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo falando sobre os dados a respeito do crescimento do número de internações por infarto no Brasil. Doutor, dica para a gente fechar aqui, finalizar o nosso bate-papo, a nossa aula. Frequência mínima para que as pessoas busquem um cardiologista e façam aqueles exames de rotina, aquele check-up. O que o senhor indica? Habitualmente, a pessoa que, acima aí dos 30 anos especialmente, não existe uma recomendação formal para isso, tá? Acho que toda pessoa precisa ter habitualmente uma avaliação base, né, na qual o cardiologista ou o clínico geral ele vai fazer uma avaliação de risco desse paciente. E a partir daí, o segmento dele pode ser feito né, de acordo com o que se encontra, né? Um paciente infartado vai acompanhar com uma frequência muito maior, né? Mas uma pessoa que não tem nada, não teve nenhuma história familiar significativa, no mínimo uma vez por ano é o que se recomenda, justamente para a gente, né, descobrir com rapidez eventuais situações que são modificáveis, né? Então, um jovem que fica hipertenso aos 30 anos, ele precisa, quanto antes ele for, né, tratado, investigado, melhor vai ser o prognóstico dele, né? Um diabético, a mesma coisa. Então, acho que a ideia é essa, né? Se você tem algum fator de risco cardiovascular, obeso, sedentário, eu acho que você precisa fazer uma visita ao clínico geral, ao cardiologista, para que seja avaliado o seu risco cardiovascular e conduzido aí da melhor forma para minimizar os seus riscos futuros. Feito, doutor. Muito obrigada mais uma vez pelo bate-papo, por todos os esclarecimentos, importantes esclarecimentos. Imagina, eu agradeço o convite de vocês e fico à disposição para o futuro. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!